Olá pessoal, você é bem-vindo e bem-vinda, porque vocês são casa de Deus. Juntos nós celebramos o culto de Deus. Como é bom ouvir a palavra de Deus, um Deus que busca a gente, um Deus que se alegra em ser o nosso bom pastor. E esse final de semana é também conhecido como o final de semana do bom pastor Jesus. Então essa é a temática. Vamos ter o hino, os hinos com esse plano, com esse fundo. A nossa leitura será também com a ideia do pastor, né, com essa temática, e a nossa reflexão também. Que vocês se sintam bem ouvindo a palavra, que chegue até vocês para consolar o coração de vocês também. E para começar, iniciar o nosso culto, o culto de Deus para nós, vamos cantar juntos o hino O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, me dá descanso junto às águas, refrigera minha alma e me leva a repousar em pastos verdejantes e me mantém na justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da escuridão da morte, eu não temerei mal nenhum, pois sei que estás comigo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, e habitarei com o Senhor para sempre, amém. E ainda que eu ande pelo vale da escuridão da morte, eu não temerei mal nenhum, pois sei que estás comigo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, e habitarei com o Senhor para sempre, amém. Querido irmão, querida irmã, nós invocamos o nome do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aqui estamos em nome daquele que disse: eu sou. Ele falou: eu sou o pão da vida, eu sou o verdadeiro pastor, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira. No Êxodo, eu sou tirou o povo da casa da servidão e o levou à liberdade. Em Jesus, eu sou revela o seu rosto amoroso e a sua proposta de vida, em vida e em abundância. Vamos ao momento chamado de Kyrie, né? Senhor, tem piedade do seu povo, piedade do povo da terra, piedade das pessoas. Vamos clamar ao nosso Deus, dizendo assim: vida é muito mais que ter, vida é muito mais do que querer, vida
é muito mais do que parecer. Vida é muito mais do que desejar. Vida é muito mais do que prazer. Vida é muito mais do que consumir. Clamamos a Deus por todas as vidas que são levadas dos pastos verdes para caminhos enganosos e águas lamacentas. Que o Senhor nos faça somente ouvir e reconhecer a voz do verdadeiro pastor. Vamos orar, irmão e irmã. Senhor, nosso Deus, Espírito, o Consolador, que o Senhor esteja com a gente, caminhando com a gente, dando força, esperança e fé. Cuida da nossa família, dos nossos amigos, da nossa igreja aqui e em todo o mundo. Que a gente saiba se cuidar e que os outros também tenham esse cuidado. Abençoe os cultos pelo Brasil e pelo mundo. Abençoe as famílias, Pai. Esteja com cada família, fortalecendo ainda mais nesse momento de dificuldade. Dá esperança e paz. Em nome do Cristo, o bom pastor Jesus. Amém. Queridos e queridas, a leitura bíblica do final de semana pode ler na sua Bíblia em João, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 10. João 10, 1 a 10. Está escrito assim: Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas. E elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então, Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Até aqui a Escritura Sagrada. A vida completa. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, Jesus estava caminhando com os seus discípulos e ele conta essa história pastoril, que é normal para o povo ali, né? Eles conheciam aquele ambiente. Então, tem ovelhas na história, tem ladrões e bandidos, tem o pastor do rebanho,
E tem também uma porta na história. E para a gente entender bem isso aqui, tem que saber que o tipo de pastor aqui, esse, não usa cães para pastorear, como a gente pode ver, né, em algum lugar a gente reconhece, ou a gente conhece nos dias de hoje. Esse pastor, ele chama pelo nome a cada ovelha, e elas vêm porque elas reconhecem a voz do pastor. O ambiente onde elas ficam, onde as ovelhas ficam, aqui também não é aquele ambiente que a gente conhece, com cercas de madeira e tal. Não é isso aqui. Aqui, o curral, ele é cercado de pedras, mais ou menos quadrado, e ele tem uma entrada do lado. Então tinha um porteiro para cuidar da entrada de pessoas, autorizadas ou não, e manter os intrusos fora. Basicamente, essa pintura, tá, daquela região, esse é o contexto. Jesus, depois de curar um cego, que veio um pouco antes dessa nossa história, conta essa história para ensinar os seus seguidores. Jesus conta essa parábola, ou não chega a ser bem uma parábola, uma história. A questão é o seguinte: qualquer pessoa com alguma deficiência, ou que fosse julgada impura pelos religiosos da época, ela não poderia frequentar o templo do Senhor. Ela não podia entrar lá, né? Então ela ficava lá na porta, ou por perto ali, pedindo esmolas e tudo mais, né? Ela também não era aceita na sociedade, então ela não tinha muita escolha. Ficava marginalizada da religião também, além de já estar à margem na sociedade. Então, Jesus tem que ensinar, né? Reensinar de novo quem é Deus de verdade, e por que Deus veio, e por que Ele veio, né? Então Jesus cura o cego, porque Ele pode fazer isso. Ele teve misericórdia do cego e curou. Mesmo assim, mesmo curado, o ex-cego foi maltratado e ele foi expulso do templo. Vocês podem ler um pouquinho antes do que a gente leu aqui, o capítulo 9 ainda. Jesus fica sabendo disso e vai ao encontro do ex-cego. Aí Cristo perdoa os pecados e é adorado pelo ex-cego. Porque Jesus é o Deus Filho, Ele pode. E agora os cegos podem ver. Podem ver o que Ele faz e fez pelo povo. Os sinais que apontam quem Ele é. Só não vê, literalmente, quem não crê. Então, os sacerdotes da época, os líderes religiosos que administravam o templo, são comparados aqui nessa história do pastor e das ovelhas, são comparados por Jesus com ladrões e bandidos que roubam e maltratam as ovelhas, que sobem escondidos pelo cercado de pedras e brutalizam, é essa a palavra, brutalizam as ovelhas de Deus. Estão mais interessados em tosquear as ovelhas do que guiar, nutrir e proteger. Por isso Jesus teve falas duras contra os que se diziam guias da religião, não é? Os mestres da lei, os escribas, os fariseus e tudo mais. Então Jesus foi duro com eles. Na verdade, foi só com eles. Jesus se coloca como o pastor do rebanho aqui na história. Ele chama pelo nome as ovelhas que estão no curral. Ele vai na frente delas, guiando pelo caminho, e elas vão com ele. O pastor do rebanho enfrenta o que vier, por isso ele vai na frente, para proteger as suas ovelhas. O pastor, o bom pastor Jesus,
chega a ser pregado em uma cruz e vai ao inferno pelas suas ovelhas. O curral, que é comentado aqui pelo Cristo, representa a religião judaica da época, o povo judeu que o Messias veio conduzir, sim. Quem realmente era dele, ouviu a voz e foi com ele, para se alimentar da pastagem, ficar forte, né? Então, quem ouve a voz do bom pastor Jesus tem segurança e liberdade, é o que conta e aponta Jesus. Por isso, entram e saem do curral com o pastor do rebanho. É disso aqui que Jesus está falando. E assim, a gente hoje também continua em segurança na fé, porque temos a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nós temos a verdadeira liberdade em Cristo de ir com Jesus, sendo testemunhas até os confins da terra. Percebendo essas coisas, nós temos uma conclusão de Jesus que sela, que dá um ponto final nessa conversa. O que ele diz é extremamente confortador. Ele termina a conversa, ele sela a conversa com eu sou. Eu sou. Ele é Deus e ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem crer que ele é o Messias prometido, que morreu e voltou a viver, irmão e irmã, ele é meu Deus. Essa pessoa será salva. Ponto final. O Cristo salva da morte e de tudo o que tende a destruir o ser humano. A morte aqui é a vida fora da fé, é a separação total de Deus para sempre, é a morte verdadeira e eterna. Mortos diante da palavra que poderia fazer reviver no último dia, mas quem não crê não vai reviver e ir para a vida eterna, vai para a condenação eterna. Vejam que o João aqui, ele mais para frente, podem continuar no capítulo ali, no próximo capítulo, no 11, o João descreve quando Lázaro volta a viver. O João crê em Jesus, que faz a gente passar da morte para a vida. E essa vida é a vida completa, a vida verdadeira, a vida plena, a vida eterna. Então, irmãos e irmãs, Jesus conta a história para avisar, para ensinar os que andavam com ele, e o aviso serve para a gente também hoje e sempre. A igreja são os cordeirinhos que ouvem a voz do bom pastor Jesus. Vamos seguir dando ouvidos à sua voz, à sua palavra, e continuar seguindo até o dia da salvação. Essa é a palavra de Deus. Assim seja. Amém. Irmãos e irmãs, a oração geral da igreja é a oração que a gente se lembra de tudo e um pouco. Pede, agradece, né? As bênçãos, a gente pede que seja feita a tua vontade. Vamos falar com Deus em oração, uma conversa de pai para filho, ou melhor, de filho para pai. E Ele sempre vai ouvir, sempre. A resposta pode ser não, mas Ele sempre vai ouvir. Então fala com Deus. Essa oração é tua também. Vamos orar. Deus de amor e de misericórdia, o Senhor que é Deus conosco, nós cremos no Senhor. Cremos que só o Senhor pode dar um rumo novo à nossa vida. Só o Senhor pode nos salvar.
Estamos diante da Tua face, porque cremos que o Senhor enxerga a gente, está com a gente, nos carrega, nos perdoa e enxuga as nossas lágrimas. Nos dê o Espírito Santo para a gente acolher com fé a devoção, a Tua palavra, o nosso dia a dia. Cuida das pessoas, Pai. Dê saúde, dê fé. Coloca a Sua mão sobre os profissionais da saúde, sobre os pesquisadores, sobre os líderes religiosos, sobre os governantes, sobre os que trabalham em condições precárias ou complicadas, sobre os que perderam seus empregos. Que os cristãos se ajudem, cooperem, que os que não creem também ajudem e cooperem, que as pessoas pelo mundo se unam e que a gente, de acordo com a Tua vontade, se for essa a Tua vontade, que a gente tenha paz na terra. Obrigado por tudo, Senhor, tudo de acordo com a Tua santa e amorosa vontade. Cada coisa, cada vida, pedimos e agradecemos em nome do bom pastor Jesus, que veio, que vem e que virá. Amém. É isso aí, meus irmãos e irmãs. Vamos cantar o último hino. Também tem a ver com o pastor, o verdadeiro pastor, o bom pastor. Bendito Jesus, divino pastor. Bendito Jesus, divino pastor, ó, vem conceder teu rico favor. As súplicas ouve, recebe nos céus o culto que agora rendemos a Deus. Celeste Senhor, ó, vem ensinar nossa alma a sentir e a língua a falar com muita ternura, com todo fervor, o Santo Evangelho, mensagem de amor. Concede-nos paz e amor no viver, dá forças à fé e aumenta o poder. Ó, faze a pureza em teus filhos florir, e neles, Senhor, a verdade fugir. Querida igreja, recebam a bênção do Senhor. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém.